se encontra em Josué, capítulo 1, verso 9, um texto bastante curto, mas com tantos ensinamentos. Vou fazer a leitura como está aparecendo para os irmãos, para não haver divergência. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Santo e maravilhoso Deus, essa é a tua palavra para nossas vidas nessa noite. Se utiliza, ó Pai, da tua palavra para que nós possamos aplicar da melhor forma possível, para que haja entendimento de cada um de nós nessa noite e que possamos verdadeiramente sermos fortes e corajosos, ó Pai, diante da tua voz para as nossas vidas. Amém. Como disse, um texto curto, mas que nos ensina tanto. Vivemos atualmente tempos de medo que tem nos dominado o coração, insegurança, desafios da vida, as perdas, as pressões sociais e espirituais que nos cercam. Muitos têm se sentido fracos, desanimados, sem direção, mas hoje o texto da palavra de Deus nos dá e nos chama a andarmos com coragem. Ele nos convoca a levantar a cabeça, a confiar nele e a caminhar com fé. E muitos de nós podem dizer: pastor, é muito fácil dizer que vou levantar a cabeça, andar com fé e enfrentar dificuldades, porque o Senhor não sabe o que eu estou passando, não é? Muitas vezes nós poderíamos dizer isso, mas a palavra de Deus nos assegura, como ele disse, que ele nos convoca para andarmos com fé, mas na dependência dele. O segredo de toda caminhada, de todo homem, toda mulher de Deus, está sempre quando eu e com você aprendemos a depender única e exclusivamente do Senhor. E o texto nos diz ainda: assim como Josué estava diante de uma missão gigantesca, liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, nós também enfrentamos batalhas que parecem maiores do que nós. Preste atenção que o texto diz: batalhas maiores do que nós, não maior do que o nosso Deus. Ou seja, as batalhas que surgem à nossa frente durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, consequentemente, eu e você vamos achar que não vamos suportar. Eu e você iremos ver e acharmos que eu não sei como sair desse problema. Por mais que tenhamos fé, como a palavra já nos ensina, por mais que estejamos verdadeiramente seguindo ao Senhor, não só vindo em culto, não só vindo, vamos dizer, religiosamente à igreja, mas vivendo isso na nossa vida, sabemos que tem momentos que nos sentimos fracos. Praticamente nos sentimos derrotados em alguns momentos. Mas a palavra continua a nos dizer o seguinte: que a mesma voz que falou com Josué ecoa hoje em nossos corações e diz para mim e para você: ser forte e corajoso. Como ser forte e corajoso nos dias de hoje tem sido difícil. São doenças que se levantam, violência, medo,
Depois que passamos por aquele período de Covid, como nos sentimos enfraquecidos, com medo. Não pode haver algum movimento estranho e já perguntamos o que está acontecendo, e um nervosismo bem maior do que vivíamos anteriormente. Mas a palavra nos dá 3 pontos essa noite, para que eu e você possamos buscar essa fortaleza e essa força em nosso Deus. E ele nos ensina o seguinte: Josué não foi chamado a ser forte por si mesmo. Esse é um erro que muito de nós termina caindo nessa cilada. Sermos fortes, confiamos em nós mesmos. E aí, perdemos. Porque a confiança não pode estar em tempo nenhum em mim e em você. A palavra de Deus diz que Deus não escolhe capacitados muitas vezes, mas Ele capacita os escolhidos. E nós somos um povo ao qual Deus nos chama pelo nome, ao qual Deus nos fortalece, porque a palavra diz que Deus está conosco todos os dias. Não é só no dia de luta, mas em todos os dias. Quantas graças foram ditas hoje, nessa noite? Quantos irmãos testemunharam da graça que tem acontecido na sua casa, na sua vida? Mas, no primeiro momento que aparece uma dificuldade em nossas vidas, nós nos sentimos fracos e com medo. Deus nos diz: não te mandei eu. A autoridade vem do chamado divino. Quem nos dá autoridade para irmos com coragem não são as armas que eu tenho, não são a força que eu tenho, mas aquele que me chama. É Ele que me fortalece. Ontem, por acaso, estávamos estudando sobre o pecado e, de certo modo, também sobre violência. E nós entramos no assunto de Davi e Golias. Humanamente falando, Golias era o menor de todos, ou seria o último a ser escolhido para aquela batalha. Mas o que é que deu autoridade a Golias para enfrentar o gigante? Quando ele viu o gigante falar contra o seu Deus. Ele não tinha espada, ele não tinha nenhuma outra arma, a não ser aquela funda dele, mas ele disse que, em suas palavras, que ainda iria cortar a sua cabeça. E a gente pensa, como é que ele vai cortar a cabeça com uma funda? Não tinha como. Mas ele o derruba e, com a própria espada do Golias, vai e corta a sua cabeça. Aonde veio essa força? Um homem de baixa estatura, não tinha nenhuma proteção, nenhuma armadura, pois a armadura do rei era pesada demais para ele. Mas quem estava à frente dele, com ele, e que está todos os dias comigo e com você, o capacitou. Quando entendemos que é Deus que nos envia, podemos enfrentar qualquer desafio com ousadia. A nossa força está em saber que Ele está conosco. Vamos fazer uma coisa que a gente não faz tempo? Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está conosco. Ser forte, ser corajoso. Apesar das lutas que se levantam na minha e na sua vida, irmãos, quem está à nossa frente, quem está nos dando o direcionamento, é Deus. Se Ele está comigo e com você, pode vir um problema que vier, vamos passar e vamos vencer. Se for pela minha força, pela sua força,
a tendência é perdermos. Mas quando nos lembramos que é na força dele, é ele que está nos direcionando, e se estamos ouvindo verdadeiramente a sua voz, vamos vencer. O segundo ponto desse texto nos ensina é que o enfrentamento do medo deve ser com fé. O enfrentamento do medo deve ser com fé. Porque, como eu disse, não são as nossas forças, não são as nossas sabedorias humanas, mas vai ser a fé que Deus coloca em nossos corações. É essa fé que nós guardamos, que nos fortalece, por isso o orar, o conhecer a palavra diariamente, o jejuar, porque nos dias maus, isso vai balizar e deixar a nossa fé um pouco mais segura. Mas o que eu e você nunca podemos nos esquecer é que Deus está conosco. E a palavra diz, todos os dias. Deus ainda nos diz, não temas, nem te espantes. Isso mostra que o medo é uma coisa natural, mas não pode nos dominar. Não é? Vou mexer num quadro de energia, sabemos que é uma coisa perigosa, sabemos que muitas vezes não temos entendimento para mexer em tudo que está ali, temos medo, temos receio, alguma coisa até a gente faz, mas se o problema for maior, chamamos um eletricista, porque o medo nos repele de fazermos alguma coisa que a gente não tem um conhecimento mais profundo. E assim também devemos usar quando tivermos esse medo. O medo, como disse o texto, é normal. Mas se ele atrapalha a minha e a sua caminhada, me faz cabisbaixo, me faz ir para um quarto, me faz eu me isolar, esse medo não é bom. Esse medo vai acabar comigo e com você. Então, nessas horas, temos que buscar e dominar esse medo através da nossa fé e através daquele que tem me chamado e chamado a você. Josué estava diante de muralhas, exércitos e de um povo difícil. Deus não nos promete ausência de problema em tempo nenhum, mas Ele nos promete presença constante. O texto é bem claro, né? No mundo tereis aflições. Ou seja, Deus nunca nos disse que não teríamos problema. Infelizmente, tem se pregado isso em alguns lugares. Mas isso não é a palavra do nosso Deus. Tem sendo enfeitado muito do que tem sido ensinado aí fora, para agradar o que você quer ouvir. Mas a palavra de Deus verdadeira é aquela que pega e confronta a palavra com você próprio. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é você, meu irmão. Não é Satanás, não. Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque nós queremos pregar essa palavra, queremos viver essa palavra, e no primeiro problema que se levanta, a gente corre, a gente foge, a gente tem medo. Mas o texto ainda diz, a coragem bíblica é continuar mesmo quando o medo bate à porta. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Alguns de vocês sabem que já passei por um problema de depressão que duraram 7 anos.
Não foram 7 dias, 7 anos. E nesses momentos, a gente se sente fraco. E como é que vai dizer assim, o pastor está com depressão, fulano de tal, o irmão tal está com depressão, a irmã do ciclo de oração está com depressão. Parece que é um pecado, mas nós nos esquecemos que eu e você somos seres humanos. E depressão é uma doença. Uma doença causada emocionalmente que nos abala de uma forma tal que a gente fica com medo de sair, de enfrentar pessoas, de falar com o outro. Mas graças a Deus, eu estava nessa igreja e a direção e os meus pastores cuidaram de mim e as orações de cada um de vocês têm me mantido de pé. Mas não é fácil. Os problemas não acabaram. Ainda não foram vencidos. Mas o principal que a palavra nos lembra é que eu estou na dependência de Deus. Eles serão vencidos. Quando? Eu não sei. Mas eu tenho que entender que muitas coisas em nossas vidas, nem eu, nem você, temos como alterar o quadro. Nós não temos como resolver. Não depende nem de mim, nem de você. Muitas vezes depende de outras pessoas. Mas eu e você temos que continuar fazendo a nossa parte, orando e testemunhando da palavra de Deus. Em momentos de crise, lembre-se, Deus não abandona os seus. A fé é o escudo que nos protege contra o pânico e contra a dúvida. A fé é o escudo que protege a mim e a você contra o pânico e contra a dúvida. O terceiro ponto nos ensina o seguinte: a presença de Deus é a nossa garantia de vitória. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a chave de tudo. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, pode vir o problema que vier, Deus está comigo. Se você tem essa certeza, se você tem essa fé, meu irmão, é fichinho o problema que você tem. Você vai ver o problema na sua frente diminuir. Nós vimos logo no início que os problemas parecem maiores do que nós, mas não é maior do que o nosso Deus. Ou seja, eles podem ser vencidos. Muitas vezes ele pode não ser vencido por mim e por você. Porque você e eu não podemos alterar algumas situações da vida que aparecem. Mas eu e você temos um Deus que muda quadros. Se fosse dar testemunhos do que Deus já fez na minha vida, já sirvo ao Senhor, acho que 35, 36 anos. Como um pastor só tenho 12. Mas o que Deus já fez na minha vida de reviravolta, e graças a Deus por tudo isso que Ele tem feito. E a palavra continua nos dizendo, a presença de Deus é a minha garantia. A presença de Deus é o meu maior recurso. Não importa o lugar, a situação ou o desafio, Deus está lá. Vocês ouviram bem? Não importa o lugar, não importa a situação ou o seu desafio, Deus está lá com você. Quando você se sentir fraco, lembre-se que Deus está contigo. Isso muda tudo. Como eu disse, tinha momentos que eu estava só o pó, não é? Já estava com depressão, já estava indo para psicólogo, agora tem que ir para um psiquiatra.
tem que tomar um remédio, que o negócio não estava caminhando. Mas eu estava orando, mas eu estava buscando, mas os irmãos estavam orando por mim, mas o quadro não estava mudando. É uma doença. Temos que reconhecer nessas horas que Deus capacita médicos, psiquiatras, psicólogos e tantas outras funções para nos ajudar, irmãos. E isso foi o que aconteceu. Josué venceu a Jericó, atravessou o Jordão, conquistou a terra, porque Deus estava com ele. E por que o seu problema não vai ser vencido? Se o Deus que estava lá com Josué é o mesmo que está comigo e com você hoje, porque Ele diz que Ele nunca irá nos desamparar, porque Ele diz que nunca estaremos só, porque Ele estará comigo e com você todos os dias. É essa a certeza que eu e você temos que ter todo dia, irmão. Muitas vezes a gente diz, mais um leão nesse dia para eu matar. Podíamos fazer feito, Daniel estava falando de Daniel na cova dos leões, né? Os leões fecharam a boca, não tiveram fome. Mas Deus tem colocado leões verdadeiramente em nossas vidas. Mas nós temos vencido todos os dias, porque Ele continua conosco. Para concluirmos, Deus não está procurando heróis perfeitos. Irmãos, não existe aqui nenhum de nós com perfeição. Não somos perfeitos. Temos medo, falhamos, mas Deus está comigo e com você. E Ele não quer que primeiro tropeço que eu ou que você tenhamos desista. Ele está ali conosco, estendendo a mão para levantar a mim e a você mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Ele não está preocupado tão somente de acusar e apontar teu pecado. Já tem uma pessoa que já faz isso diariamente, de acusar. Satanás. Deus não está preocupado em mostrar o teu pecado. Deus está preocupado em te resgatar, em te dar força e te conduzir para uma vida não tão somente aqui na terra, mas uma vida que seja eterna. E Ele nos diz ainda, a força e a coragem que Ele exige são frutos da confiança nele. A força e a coragem que Ele exige é quando eu e você temos confiança nele. Em que é que você está colocando sua confiança? Em que você tem colocado a sua confiança? Nas tuas economias? No que você tem? No teu intelectual, teu conhecimento? Tudo isso passa. Mas quando eu e você temos a certeza para onde iremos e a quem temos servido, o quadro muda. Josué não era mais o mais experiente, mas foi o mais obediente. E isso fez toda a diferença. Você tem sido obediente àquilo que Deus tem chamado para você fazer? Ou você tem feito as suas escolhas para que Deus adeque o que Ele quer para a sua vida? Muitas vezes a gente quer que Deus faça o que eu quero. Deus não é gênio de lâmpada. Deus é o meu e o seu Salvador. Mas também Ele é Senhor de nossas vidas. Hoje Deus te pergunta, não te mandei eu? A resposta vai estar na sua atitude. Levante-se, enfrente, confie,
Seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. Que Deus nos abençoe.